Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Boa noite. Está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E hoje você confere que o governo de Minas atrai 350 milhões de investimentos de grupo norueguês no norte de Minas. Mineiras investem e o número de empreendedoras com financiamento cresce 20% em 2024. CEMIG reforça procedimentos de segurança com a rede de instalação de energia durante os enfeites natalinos. E vamos conhecer os vinhos mineiros premiados. E neste feriado de 20 de novembro, uma reflexão sobre o Dia da Consciência Negra. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Boa noite. Começamos falando hoje sobre um grande avanço para a economia do norte de Minas. O governo do estado atraiu um investimento de 350 milhões de um grupo norueguês que vai impulsionar o desenvolvimento na região. Confira detalhes aí a seguir. Importantíssimo esse investimento, já que ele está indo para a cidade de Pintópolis, que é uma cidade que está recebendo uma série de benefícios na nossa gestão. Primeiro, o asfaltamento, a pavimentação da rodovia Pintópolis-Urucuia e também a tão sonhada construção e execução da ponte sobre o Rio São Francisco, que é uma obra prometida desde o governador Juscelino Kubitschek. Então nós estamos falando aí de 70 anos. E agora essa usina fotovoltaica, 350 milhões de investimentos, que vai levar desenvolvimento, que vai gerar energia limpa para a cidade e região. Muito legal. E agora, uma boa notícia para as mulheres mineiras que têm aí apostado no empreendedorismo. O número de empreendedoras que buscam financiamento cresceu em 20% em 2024. Veja como essas mulheres estão transformando ideias em negócios aí de sucesso. A nossa escola atua no mercado da dança há 9 anos, aqui na cidade de Contagem. E hoje a gente oferece aulas de balé clássico, jazz, danças urbanas, dança contemporânea, dança do ventre, yoga e acrodense. A gente trabalha com crianças a partir de 3 anos e não tem limite para entrar na dança. Então a gente fala que é a partir de 3. Tudo começou no ano de 2014, né? A gente já atuava como bailarina e também como professoras de dança, né, de balé clássico em outras escolas. Mas em 2014 a gente teve o fim de um projeto social onde a gente atuava e com o fim desse projeto social a gente ficou sem lugar para acolher aquelas crianças do projeto. E nessa época uma pessoa muito importante, né, na empresa, que era um amigo chamado Rogério, perguntou para a gente o que a gente ia fazer. E falamos que a gente ia tentar bolsa para os alunos em outras escolas. E aí ele disse, não, acho que é melhor vocês terem um balé, uma escola de dança. E a gente falou, sim, mas agora não tem como a gente ter uma escola de dança. A gente não se preparou para isso. Aí ele falou, não, eu vou emprestar um recurso para vocês, eu vou ajudar vocês a achar um imóvel e eu vou ajudar vocês a montar uma escola. E daí surgiu, né, em 2015, a gente abriu o PADECAT Centro de Dança, acolhendo essas crianças do projeto e abrindo a escola para o público em geral. Hoje a escola tem 267 alunos inscritos, pagantes e não pagantes, porque a gente mantém como esse compromisso social, né? Já que a escola veio de um projeto social, a gente tem o compromisso de ter 20% de bolsistas totais e de dar um desconto de 20% para alunos de escola pública. Sim, porque buscando, né? Quando a gente viu a necessidade de melhorias na estrutura física da escola, a gente buscou instituições que pudessem, né, nos aprovar com financiamento. E comparando, né, taxas de juros, prazos de carência, com o BDMG, aí não teve nem como não optar pelo BDMG, porque o BDMG ofereceu taxas de juros melhores, uma carência num tempo muito bom para a empresa e ainda teve um incentivo para a empresa com um quadro societário majoritariamente de mulheres. Aí a primeira vez que a gente
solicitou o financiamento foi para fazer a sala 4, que é essa sala que a gente transforma ela em auditório. Então foi o primeiro financiamento para montar a sala, montar a estrutura dela, né? Todo o piso, os espelhos, aí foi para isso. Já o segundo, a gente sentiu a necessidade, como tinha um lado novo, que estava muito bonito, a gente sentiu a necessidade de fazer melhorias nas salas antigas e na área de convivência e banheiros da escola. Por quê? Porque a gente sentia que às vezes o aluno chegava, mas que essas partes ainda não estavam prontas para receber o aluno, que elas ainda necessitavam de melhorias. E aí a gente buscou esse segundo financiamento para melhorias da escola, no outro lado, essas melhorias mais área de convivência, lanchonete, banheiros, né, recepção, para a escola ficar mais confortável para os alunos. Sim, antes dos financiamentos do BDMG, a gente contava com um número total de aproximadamente 170 alunos. Após, né, esse investimento aqui na escola, o número subiu para mais de 270 alunos matriculados. Novembro é o mês dedicado ao empreendedorismo feminino. E esse é um tema de relevância na pauta do BDMG. Entre os bancos de fomento do país, fomos pioneiros a ofertar linhas de crédito exclusivas e com taxas reduzidas para as mulheres que empreendem. Vamos seguir nessa missão porque acreditamos que, ao empoderar mulheres empreendedoras, estamos ajudando a construir um futuro mais próspero e igualitário para todos. Muito legal, né? É muito bom ver as mulheres aí empreendendo cada vez mais. E agora vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conferir aí o giro de notícias com os principais destaques de Montes Claros e região aqui com a nossa equipe da Rede Gazeta. Estamos de volta e agora é hora do nosso giro de notícias com as principais notícias aí de Montes Claros e região. Nossa equipe da TV Gazeta Norte Mineira chega nesse momento aqui no bairro Cidade Nova, onde a Polícia Militar recebeu informações de uma suposta violência doméstica em uma residência aqui do bairro. A nossa equipe está aqui no local, acompanhando de perto todos os detalhes. De acordo com as primeiras informações, através do 190, a Polícia Militar recebeu informações que 2 crianças estavam chorando muito e pedindo socorro. A ligação foi feita aí por vizinhos aqui da Redondeza. A nossa equipe segue então acompanhando todos os detalhes. A Polícia Militar está aqui na porta tentando contato aí com os proprietários dessa residência. Bom, pessoal, nesse momento aqui o pessoal da residência abriu o portão e a Polícia Militar então já vai fazer a abordagem de procedimento com o escudo balístico ali para proteger a guarnição, e eles então entram na residência para ver o desfecho dessa denúncia. Bom, eu converso agora com o subtenente Marcelo da Polícia Militar, que traz mais detalhes sobre esse caso. Subtenente, a Polícia Militar foi acionada na tarde de hoje aqui após uma denúncia de violência contra crianças? Positivo, boa tarde, Giovanni. Sim, nós somos solicitados, onde na residência haveria 2 crianças sendo agredidas pelos pais, e no momento que nós chegamos, eles homiciaram-se no interior, né, da residência, e depois de muita parlamentação, a mãe das crianças que nos atendeu. Só que o esposo dela já havia evadido, ele saiu pulando alguns muros aqui no fundo da residência. E a Polícia Militar só chegou aqui na residência após denúncias, né? Sim, após denúncia aqui de vizinhos, né, nas imediações, que segundo os vizinhos, constantemente está havendo essas agressões aqui, né? Os pais agredindo os filhos, uma menina de 6 anos e um menino de 9, sempre são agredidos pelos próprios genitores. Subtenente, quando as equipes da Polícia Militar chegou aqui no local, eles tiveram uma resistência para abrir o portão? Sim, foi preciso parlamentar bastante aí com a mãe das crianças para ela abrir a residência, para a gente verificar, né, o estado de saúde dos meninos. E nós constatamos pequenas lesões nas costas dos meninos, costa e nas pernas. E o autor dessas lesões já havia evadido. Agora as crianças vão ficar sob responsabilidade de outros responsáveis, né? Sim, nós estamos deslocando com as crianças para o hospital
E a mãe dessas crianças foi presa também por omissão. Ela cometeu o crime de omissão, uma vez que ela presenciou tais agressões e ela teve uma pequena resistência em nos atender. Subtenente, é importante, né, a população denunciar caso presencie esse tipo de denúncia para evitar até mesmo algum crime maior. Sim, é de suma importância, porque a própria criança, muitas das vezes, né, é muito ingênua, ela não sabe como solicitar a PM, mas a vizinhança, sim. A vizinhança pode se fazer de um porta-voz e sempre fazer as denúncias. Obrigada aí à nossa equipe pelas informações e vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere como a CEMIG está reforçando a segurança aí elétrica, né, durante o período natalino. Estamos de volta e agora você confere que a CEMIG está reforçando os cuidados com a rede elétrica para garantir que a instalação de enfeites natalinos ocorra com segurança. Conferir a seguir. Chegando a temporada de Natal, as pessoas começam a preparar seus enfeites de Natal e para que não aconteça nenhum tipo de acidente, é importante seguir alguns cuidados. A gente tem que observar que aquele enfeite baratinho, ele não tem em lugar nenhum da caixinha o selo do Inmetro. Isso significa que o enfeite ele não foi devidamente testado pelo Inmetro. A gente comprou esse aqui para exemplificar no shopping popular, ele é mais barato, só que ele não oferece a segurança mínima necessária para que as pessoas não sofram choque elétrico, principalmente a questão das tomadas. A tomada tem que ser do tipo padrão ABNT. Essa daqui, apesar de não ter o selo do Inmetro, segue esse padrão, então é uma tomada segura. Tá? Quando ela está conectada corretamente, ela não expõe a parte elétrica, porque se eles ficarem expostos, a estrutura da árvore ela é de arame, ou seja, ela conduz eletricidade. E se esse plugzinho encostar na estrutura da árvore, ela toda vai ficar energizada. Qual que é o problema disso? Criança vem brincar perto da árvore, pode tomar choque elétrico. A pessoa está montando os enfeites ali, tem que desligar tudo da tomada. Se ela não fizer isso, ela pode sofrer choque elétrico também. Como evitar acidentes com crianças? Coloquem caixas de presentes embaixo da árvore para evitar a proximidade de crianças e animais domésticos. E é muito importante que se evite o uso dos T's ou Benjamins, porque eles acabam concentrando uma grande quantidade de cargas ali no mesmo ponto, aquilo gera mau contato e pode acabar acarretando um princípio de incêndio. No caso de enfeites externos, esse tipo de enfeite aqui ele não serve para ser usado do lado de fora, ele não é resistente à água. O enfeite elétrico de luzinhas que pode ser utilizado do lado de fora de casa é aquele que parece uma mangueira. Os LEDzinhos, as lâmpadazinhas ficam muito bem protegidas dentro daquela mangueira transparente e ele suporta a intempérie, ele suporta a ação do sol, da chuva, umidade, alagamentos, desde que as conexões dessas mangueiras sejam adequadas e compatíveis. Fazendo isso, teremos um Natal livre de acidentes. É um assunto muito importante aí, né? O cuidado aí nesse momento nos enfeites, principalmente em casa, em residências, né? E agora, um orgulho para o Estado. Vinhos mineiros foram reconhecidos em uma premiação internacional. Vamos conhecer as histórias por trás dessas conquistas. Os vinhos mineiros conquistaram o topo do ranking internacional da Decanter World Wine Awards, uma das publicações mais prestigiadas do setor. As vinícolas Casa Geraldo e Bárbara Eliodora, localizadas no sul de Minas Gerais, lideram a lista dos melhores vinhos do Brasil, com índices de qualificação que ultrapassam a casa dos 90 pontos. O sucesso dos vinhos do sul de Minas é atribuído à técnica de dupla poda, desenvolvida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, no Programa Estadual de Vitivinicultura. O que consiste essa técnica? É trocar o ciclo da videira, né, na época que ela vai produzir os tachos de uva, para ficar no nosso final de outono e início de inverno. Com isso, a gente tem, né, no nosso clima,
dias mais ensolarados, sem nuvem e também seco. Então, na parte de vinificação, depois, para elaborar esses vinhos, a gente consegue um vinho de qualidade superior. Além das vinícolas listadas na publicação, o especialista destaca as potencialidades que fazem os vinhos produzidos em Minas Gerais performarem com excelência no mercado. Esses vinhos, eles têm uma característica, porque são vinhos novos, né? É uma tecnologia nova. Então, por ser um vinho de qualidade superior, né? Manter uma acidez, ter um tanino, ter um potencial alcoólico bom, são vinhos que eles têm uma longevidade após a produção. Os vinhos produzidos no estado, especialmente no sul de Minas, destacam-se pelo sabor encorpado e equilibrado, características que refletem o terroir único da região. Além disso, o clima mais ameno e seco proporciona uvas com maturação lenta e completa, resultando em vinhos com aromas complexos e notas frutadas intensas. Outro fator que contribui para a qualidade é a intervenção mínima no processo de vinificação, o que garante a preservação dos sabores naturais das uvas, conferindo aos vinhos mineiros um perfil sensorial altamente apreciado por críticos e consumidores espalhados pelo Brasil e agora mais do que nunca ao redor do mundo. Muito interessante, né? E olha só, vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere aí uma reflexão importante sobre o Dia da Consciência Negra, que é no dia de hoje, 20 de novembro. Estamos de volta e agora você confere que neste dia 20 de novembro celebramos aí o Dia da Consciência Negra, um momento de reflexão sobre a importância da luta pela igualdade racial, o enfrentamento do racismo e a valorização da cultura e das conquistas aí da população negra no Brasil. E direto de Goiânia, o professor e psicólogo Ornei Brito, ele traz aí mais informações sobre essas questões de diversidade étnico-racial aí, voltada para esse tema tão importante a ser lembrado. É muito importante falarmos sobre o Dia da Consciência Negra e iniciarmos lembrando que não se trata de apenas um feriado, é um dia para reflexão. Como o próprio nome diz, Dia da Consciência Negra é um dia para se ter consciência sobre a contribuição que a população negra trouxe e traz para o Brasil e sobre como, infelizmente, o racismo ainda é presente no nosso dia a dia, nas instituições, nas atitudes das pessoas, na maneira com que nós, pessoas pretas, somos tratados. É bastante importante salientar que quando a gente está falando de consciência negra, a gente está falando de cerca de 55%, 56% da população. Estamos falando de pessoas que são discriminadas no seu dia a dia, às vezes inclusive nem o percebem, mas sofrem discriminações, daquelas que são mais sutis, aquelas que infelizmente são mais pesadas. Nessa semana, o Instituto Datafolha apresentou uma pesquisa em que se diz que mais de 56% das pessoas percebem existir o racismo. Algumas dizem que o racismo aumentou, cerca de 59%, e 4% dizem não haver racismo. Eu sempre, quando ouço coisas do tipo, me pergunto em que país essas pessoas vivem, esses 4%. É muito simples achar que não existe racismo. E é importante que a gente traga essa pauta para a mídia, que a gente traga essa pauta para a discussão nas escolas e em todos os lugares, na realidade, pois estamos falando de seres humanos, estamos falando de pessoas que têm o seu dia a dia afetado, atravessado por questões ligadas ao racismo, ainda que muitas possam, inclusive, não o perceber. Quantas pessoas pretas vocês conhecem que estejam exercendo funções de poder, funções de decisão? E quantas pessoas pretas vocês conhecem que estejam em posições hierarquicamente mais subalternas ou fazendo trabalhos mais simples? Quantas pessoas estão nas favelas e quantas pessoas estão nos círculos mais ricos, nos lugares mais influentes da sua cidade, do país de modo geral? Quantas pessoas pretas você conhece que têm uma vida acadêmica mais produtiva, que estão presentes em lugares de maior importância social? Quantas pessoas pretas vocês conhecem que fazem mais sucesso
E é importante a gente pensar sobre o viés de que às vezes algumas pessoas pensam de que dinheiro pode trazer, algumas pessoas pensam que o dinheiro pode eliminar os efeitos do racismo, por exemplo, mas nem isso acontece. Já se diz que nada livra preto de racismo, porque afinal de contas isso está institucionalizado, isso está presente no nosso dia a dia, está presente nas atitudes de todas as pessoas, inclusive às vezes da própria população negra, que acaba por reproduzir o racismo, já que o racismo é uma questão institucionalizada, as pessoas cresceram com isso. Muitas dizem, mas vocês ficam dando importância para isso, se não desse importância não sofreriam. Será que é realmente isso? Ou será que não existem outros efeitos que fazem com que as pessoas tentem desfazer situações de racismo? Na época da morte do George Floyd nos Estados Unidos e de outras mortes, outros crimes discriminatórios que aconteceram, a fala sempre é, não foi bem assim, não foi bem isso que quiseram dizer, essa não é a motivação. Mas uma pesquisadora uma vez perguntou, será que você gostaria, você pessoa branca, será que você gostaria de estar na posição de uma pessoa negra no nosso país? Será que você invejaria as condições que as pessoas pretas têm nesse país, no dia a dia delas? Isso sem contar das questões ligadas ao que a gente chama de racismo sutil e racismo recreativo. Quando alguns personagens pretos aparecem apenas em lugares subalternos ou de ridicularização, ou quando expressões como, por exemplo, criado mudo, a coisa tá preta, são utilizadas sem que se pare para pensar do que se trata ou de que isso pode ofender determinada camada da população, no momento em que nos conscientizamos disso, passamos a compreender como o racismo está presente no dia a dia das pessoas. Podemos pensar como questões, por exemplo, ligadas à Lei 10.693 do ano de 2003, que obriga o ensino de cultura e história afro-brasileira no país, obrigatoriamente, em todos os níveis de educação. Será que ela está sendo cumprida? As pesquisas apontam que 29% dos educandários apenas se esforçaram para fazer isso. Será que outras leis, há essa dificuldade tão grande em se cumprirem outras leis dentro, por exemplo, das escolas? Momentos em que se discute o racismo, muitas pessoas fingem que ele não existe e pensam ou dizem coisas como, por exemplo, diante do movimento Black Lives Matter, vidas negras importam. Mas todas as vidas importam. Sim, mas será que todas as vidas são vistas como importantes? Será que todas as pessoas de fato compreendem que todas as vidas importam? Quando se fala de que vidas negras importam, não se está falando que elas importam mais do que outros tipos de vidas, mas está se falando de que elas também importam. Mas a sociedade, infelizmente, às vezes até hipocritamente, não consegue perceber ou prefere não perceber as vantagens e as pessoas, às vezes, até hipocritamente, preferem não perceber os privilégios que têm pelo fato de serem brancas e preferem se desfazer do pensamento e da compreensão de que se trata de um assunto importante, se trata de um assunto presente na maior parcela da população brasileira e que o assunto precisa ser discutido. Em algumas oportunidades, há pessoas que dizem as escolas, por exemplo, precisam discutir sobre português, matemática, biologia, não tem que tratar desses temas. Será que essas pessoas pararam para pensar sobre o número de outras pessoas que sofrem em função do racismo? E a compreensão é de que a educação é uma das melhores armas contra o racismo. Que as pessoas possam refletir um pouco mais a respeito do país racista em que vivemos, da história racista que temos, das instituições racistas nas quais estamos envolvidos, para que pensem que grande parcela da população tem sérios prejuízos psicológicos no seu dia a dia. Uma parte das pessoas não precisa parar e pensar com que roupa elas vão a algum lugar, como elas vão falar ou se comportar, porque o próprio sistema já está a favor delas pelo simples fato de elas serem brancas. Quando pessoas pretas atingem determinados níveis, como, por exemplo, uma eleição para um bom cargo, cargos de direção,
doutorados e outros títulos acadêmicos, muitas pessoas não negras, ou até pessoas negras repetindo aquilo que dizem fora das discussões sobre a negritude e a branquitude, as pessoas às vezes se desfazem desse lugar. Por que estão comemorando? Estão comemorando porque, afinal de contas, estamos falando de pessoas que foram alijadas desse processo durante a maior parte da nossa história. O tráfico negreiro de milhões de pessoas sendo trazidas da África para o Brasil ainda tem os seus efeitos hoje em dia. Muitas pessoas entendem que nós, pessoas pretas, somos menos, que nós, pessoas pretas, somos mais violentas, que nós, pessoas pretas, somos mais matáveis, que nós, pessoas pretas, somos mais batíveis. E isso é extremamente importante de ser discutido, exatamente para que possa ser desfeito. Nós só vamos conseguir ter um país mais igualitário quando conseguirmos compreender o que realmente aconteceu na história, sem hipocrisia, sem disfarçatez, mas tentando fazer e construir políticas públicas e no nosso dia a dia que possam quebrar esse ciclo bastante infeliz no qual o Brasil está imerso desde sempre, em que determinadas camadas da população, pelo fato, no caso da nossa compreensão de hoje, pelo fato de a cor da sua pele ser mais escura, acabam sendo discriminadas e às vezes nem elas próprias percebem o que está acontecendo. Falar sobre consciência negra é falar sobre o dia a dia, é falar sobre aquilo que precisamos pensar, sobre a educação que precisa ser dada às crianças e mesmo aos adultos, para que a compreensão sobre o que acontece no mundo e a maneira como as pessoas tratam umas às outras, que isso possa ser revisto, que isso possa ser reanalisado e que todas as pessoas de fato possam ser vistas como importantes socialmente. Obrigada aí, Warner, pela participação. Esperamos você aqui pessoalmente, assim que tiver em Montes Claros, para uma entrevista e um bate-papo aí sobre outros assuntos. Bom, esse foi o nosso Jornal Gazeta de hoje. Infelizmente chegamos ao fim e para você ter acesso a mais notícias, você pode acessar aí o portal gazetanortemineira.com.br. Obrigada pela companhia e até amanhã, neste mesmo horário, às 18 horas. Até mais.